Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje vamos conversar com a doutora Liane Rodrigues, diretora executiva da Unimed Belém, o maior plano de saúde da nossa cidade e da região. O Argumento convida você a nos acompanhar, estamos no ar. Bem, vamos à nossa conversa com a doutora Liane Rodrigues, diretora executiva da Unimed Belém. Boa noite, doutora Liane, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Você sabe que quando se fala em plano de saúde, principalmente em Belém, na região, a Unimed desponta como a mais antiga, a mais atuante e a maior. Boa noite, obrigada pelo convite. Sim, a nossa cooperativa ela desponta na região norte. Nós temos 2.000 médicos e mais de 270 mil usuários. Então, a Unimed ela continua sendo um plano de saúde desejado no nosso estado. São 2.000 médicos cooperados? 2.000 médicos cooperados. Agora a Unimed ainda está recrutando, né? Sim, novos? Sim. Todos os anos, no primeiro e no segundo semestre, de acordo com a necessidade em relação ao atendimento dos nossos beneficiários, são ofertadas vagas para que entrem... Há uma proporção entre o número de clientes e o número de médicos? Exatamente, né? Nós abrimos as especialidades em que nós temos um déficit de demanda. Então, no primeiro semestre é feita essa avaliação e é aberta para um número de médicos, na verdade, por especialidade, sem número de médicos. Então, por especialidade. E no segundo semestre nós fazemos a mesma coisa. Doutora Liane, há turnover? Há médicos que deixam a cooperativa também? Sim, sim. Sim, alguns, na verdade, por conta da idade, né, acabam saindo do nosso quadro, então vão para um quadro de sócios beneméritos, e outros acabam realmente ou indo para outro estado, ou realmente abrindo algumas clínicas e optam por trabalhar de outra forma, não como cooperativa, né, mas como PJ. Tá. Há uma diferença não só teórica, mas na prática, entre plano de saúde e seguro-saúde. O cliente, de um modo geral, não entende isso. Ele pensa que é tudo igual, que o Seguro-Saúde, Bradesco, que a Sul América concorrem direto com a Unimed, por exemplo. Teoricamente, são completamente diferentes as coisas, não é? Isso, completamente diferente. Na verdade, o nosso plano, ele abrange, além de nós termos redes credenciadas, nós temos, na verdade, nossos próprios hospitais. Então, nós temos coberturas de exames, nós temos coberturas de atendimento laboratórios médico, próprios da Unimed. Tanto o laboratório próprio como laboratórios credenciados, assim como hospitais próprios e hospitais credenciados. E a cobertura ela é total de acordo com o plano que você opta. Tá? Nós temos sim também o coparticipativo, onde você entra com uma taxa para laboratórios, para atendimento médicos e uma taxa fixa para internação, que é o nosso coparticipativo, ele acaba tendo um valor menor mensal e aí você entra, na verdade, com uma cota quando você precisa do serviço. Já o Percentualmente, quanto é essa cota do coparticipativo? Na verdade, não é hoje por percentual. Nós vamos provavelmente trabalhar por percentual, mas atualmente, por exemplo, é por exame. Então, um hemograma em torno de R$ 5, R$ 6. Então, é variável de acordo com o exame. Existe uma tabela paralela? Existe uma tabela fixa no que diz respeito a serviço que você faz o pagamento. Sim. E esse coparticipativo certamente tem um preço mensal menor. Menor, exatamente. E ele vai aumentando de acordo com a sua utilização. E essas taxas são inclusas. E com isso, certamente, por pagar alguma coisa, diminui aquela utilização desnecessária, não é verdade? Sim. Que ocorre em todos os planos de saúde. Exatamente. Essa questão da sinistralidade, do que realmente o usuário ele consome no plano de saúde, ele diminui, porque ele tem a sua cota. Né? Principalmente em pronto atendimentos, então a gente vê que realmente você tem uma redução, ele só procura realmente quando ele tem essa necessidade, a gente não tem aquela procura por atestados ou por situações que realmente você consegue realmente contornar em casa, um quadro viral, enfim, com uma orientação. A busca de um atestado, por exemplo, na Estação Saúde, que é um serviço próprio da Unimed, é concedido?
Hoje em dia nós temos no Prime, tá, o Fast Doctor, onde o paciente, caso, óbvio, né, ele tenha indicação, ele passa por esse Fast Doctor, ele é avaliado, então, se é para que você faça um outro atestado, renove, no caso, um atestado por conta de uma patologia que você ainda encontra-se em tratamento, é feita essa avaliação e você passa não obrigatoriamente pelo pronto atendimento, ou sim pelo Fast Doctor. Doutora Aliane, o que a imprensa tem mostrado bastante é um índice maior de fraudes em plano de saúde e seguro-saúde. Qual é esse índice, por exemplo, numa carteira como a Unimed? Em relação à Unimed, nós temos um controle muito grande, né? Nos consultórios, nós temos algumas estratégias, não só a digital, mas também reconhecimento facial. Isso não faz com que, infelizmente, nós não tenhamos realmente problemas do que diz respeito a isso, né? Então, a fraude, ela ocorre, inclusive, até em internações. Tivemos uma recente, inclusive dentro da própria UTI, mas isso tudo foi rapidamente avaliado, verificado e houve o pagamento, mas ocorre sim. Então, a Unimed também não é isenta. Como os cooperados são donos da empresa, creio eu que seja um pouco menor, mas eu li algumas coisas, até cirurgias plásticas, que plano nenhum cobre, né? Os médicos notificam como uma outra enfermidade para conseguir a internação. Hoje, no cenário da saúde, infelizmente, nós ainda temos, sim, alguns médicos que fazem essa prática. Como eu lhe falei, nós somos 2.000 médicos, nós temos uma auditoria em cima, realmente, desses procedimentos. Então, a gente consegue fazer, realmente, essa avaliação e, por vezes, consegue, sim, fazer com que seja feito o que realmente... E é um índice baixo? É correto. É um índice baixo. É um índice baixo por conta da nossa auditoria, sim. Então, tem uma auditoria permanente? Sim, permanente. E caso seja flagrado, o médico operado é convidado a se retirar? Vai para um comitê de ética, né? Comitê de ética, um comitê técnico e após toda a apuração, sim. Se realmente definido a fraude, sim, é convidado a se retirar. Existe também o caso de dispensar o cliente, nesses casos? A cooperativa rescinde o contrato com o cliente que participou de algo dessa natureza? Em relação ao contrato, o contrato, sim, nós temos uma cláusula que faz com que nós possamos realmente também cancelar o plano do cliente. Doutora, o Hospital Prime, que é muito bonito, está com a ocupação prevista. Por que eu lhe pergunto isso? As Unimedes que têm hospitais próprios, como a do Rio de Janeiro, vivem com problema. E aqui a gente não tem ouvido falar nada a respeito, nada negativamente a respeito do Prime. Pelo contrário, a gente tem ouvido elogios pelo serviço prestado lá. A senhora acredita que são realidades diferentes? O que é que aconteceu no Rio? O que é diferente? O Prime, ele foi concebido desde o início para que realmente nós tivéssemos um atendimento diferenciado do nosso cliente. Nós temos um parque de imagens excelente, nós temos um corpo clínico também diferenciado, nós temos 3 unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, as internações, nós temos muitos idosos também internados no Prime. Então, creio eu que esse serviço diferenciado, pensado desde o início, ele realmente foi colocado em prática, está sendo colocado em prática. Nós estamos realmente tentando melhorar cada vez mais o fluxo de atendimento. Nós sabemos que os atendimentos, eles são sazonais, então existem patologias em que nós temos meses de grande atendimento, de grande fluxo de pacientes. Vamos começar com as chuvas agora, exatamente, as vias aéreas. Então, temos esses problemas como todos os outros hospitais, mas o hospital, ele realmente tem um desempenho diferenciado, sim. E a capacidade do hospital está 100% ocupada ou ainda pode crescer? Não, ainda pode crescer. Ainda temos alguns leitos. Na verdade, nós temos um andar ainda que nós podemos realmente crescer. Pensamos, inclusive, até em levar a pediatria para lá, retrocedemos por conta exatamente do aumento do número de clientes, adultos acima de 16 anos. Então, o hospital pediátrico permanece onde está? Permanece ainda na Bernardo Couto. Lá nós atendemos uma clientela apenas pediátrica,
nós temos leitos de internação, também temos um parque pequeno, mas um parque de imagem, laboratório e temos a terapia intensiva pediátrica lá. Então, o Prime é um hospital geral com menos pediatria, né? Menos pediatria. Lá no hospital pediátrico, nós não fazemos também pronto atendimento, ele é só exclusivamente para pacientes internados. Doutora Eliane, desde que a senhora assumiu em março, a diretoria executiva reduziu uma série de unidades da Unimed. Tinha uma estação saúde, creio que seja esse o nome, lá na Manuel Barata, foi fechada e tudo foi concentrado aqui na Curuzu. Não houve reclamação, não? Pois é, na verdade a estação saúde, ela já acomodava poucos setores. Então, praticamente era o marketing, era praticamente atendimento ao cliente e nós tínhamos também vendas de planos. Tá? Nós tínhamos um auditório, o auditório ele era subutilizado e quando alugado, era alugado por um valor simbólico apenas. Então, era um prédio que realmente estava muito oneroso para a cooperativa. Então, ele foi fechado e o nosso objetivo realmente é fazer com que a Unimed, que tem o seu prédio próprio, que nós possamos investir no nosso prédio próprio, no nosso terreno, para que realmente a gente possa fazer com que todos os nossos setores administrativos fiquem apenas em um setor. E a gente comece realmente aí a liberar esses aluguéis aí que oneram muito a cooperativa. Mas em frente ao prédio próprio da Unimed, na Curuzu, há um outro prédio de 4, 5 andares onde fica a diretoria. A tendência é enxugar também, passar tudo para o prédio próprio? Também, tudo para um prédio próprio. Hoje nós temos uma unidade de negócios, ela ficou fantástica. Temos também um projeto para um estacionamento ao lado, né, que vai fazer com que até o fluxo de carros, né, que realmente nós temos na Curuzu, ele diminua bastante. E o nosso objetivo, sim, é a gente otimizar os nossos recursos, fazer com que aquele prédio, inclusive, volte para lá a diretoria. Doutora, o digital na Unimed, porque até por enxugar essas áreas, por diminuir, não tem estacionamento, coisa dessa natureza, que antigamente tinha aqui na Unimed para confirmar a solicitação de internação, esse tipo de coisa, acabou, né? O ideal é que todos os beneficiários possam realmente baixar seu aplicativo da Unimed, tá, no seu celular. E isso facilita muito. Talvez o hábito de se usar, ou talvez a pressa para que você tenha, ou o documento impresso. E gente que ainda não descobriu, né? Tem que ir lá pegar autorização. Exatamente, não. Hoje em dia o WhatsApp, telefone tem funcionado muito bem. E o nosso objetivo também é esse, alguns colaboradores em home office para agilizar esse atendimento, por exemplo, como call center. É algo que a gente pretende terceirizar ou realmente colocar em home office. Isso tem funcionado em outras Alguma coisa que a senhora estaria pensando em usar consulta virtual, consulta pelo telefone. Coisa que a telemedicina, que é muito comum já, até Rio, São Paulo e assim por diante. O que é que falta para emplacar aqui? A gente aumentar o número de médicos que hoje nós temos na medicina digital na Unimed, tá? Na Unimed Belém, nós já temos nossa medicina digital, tá? Ainda somos poucos médicos, ainda são poucos médicos e nós temos também um módulo, que o módulo ele não é só dos médicos daqui de Belém, são médicos também de outros estados que nós oferecemos esse módulo para que se inclua no plano do paciente. Então ele paga uma taxa e ele também pode ter acesso ao Unimed Fone. Então vai agregar o Unimed Fone como agrega a ambulância e outros serviços mais. Exatamente. Existem alguns planos que não, até por conta do valor, existem alguns planos que você não tem direito da ambulância. Então, você pode também aderir ao módulo de ambulância, que é um valor de R$ 35,60 e você tem direito à ambulância também. E um cliente da Unimed que não tenha o plano da ambulância e precise da ambulância, ele pode requisitar e pagar? Sim, sim, isso pode ser feito já. Esse Unimed Fone vai incluir receitas? Também, receitas e atestados. Isso vai diminuir bastante o fluxo. Já pensou se todos os clientes passarem a usar? Isso, diminui bastante. Hoje o digital, na verdade, a grande saída para pacientes que realmente não tem. A senhora vai economizar muita área, muita gente e ficar tudo mais rápido, mais simples.
Nós já estamos fazendo um estudo, inclusive, como eu havia falado logo no início, no que diz respeito a alguns médicos que a gente realmente tem dificuldade, né? Uma das especialidades que a gente tem muita dificuldade é a neuropediatria, né? E, veja bem, em Belém do Pará, nós temos 6 neuropediatras. Apenas 6 neuropediatras, exatamente. E a exatamente. Unimed tem quantos? Na Unimed, desses 6, nós temos 4 neuropediatras. A senhora é intensivista pediátrica. Isso. Então, conhece bem essa área. Então, é importante que realmente, nós estamos, inclusive, fazendo esse estudo tanto para a neuropediatria quanto para a neuropsiquiatria também, para atendimento também online, tá? Mas aí a gente realmente vai precisar de parcerias fora do estado. Como é que a Unimed lida com problemas de saúde mental? Hoje em dia, a saúde mental e as terapias para autismo tem sido não só em Belém, mas todos os estados, né, o nosso grande gargalo no que diz respeito a profissionais habilitados para esse tratamento e essa condução. Né? Como eu falei, como também na neuropediatria, também psiquiatras, nós temos um número muito pequeno. Para a saúde mental, em Belém, a gente conta apenas praticamente com duas clínicas, uma delas um pouco maior, que absorve uma quantidade maior de pacientes da Unimed Belém, e a outra uma quantidade bem menor. Então, nós sim também temos esse problema. Hoje em dia é o que aumentou realmente, né? A saúde mental é uma das nossas preocupações, sim. Doutora, essa questão de mão de obra me parece que é algo geral. Eu vejo os grandes hospitais, Brasil e mundo afora, já têm suas próprias faculdades para preparar seus próprios profissionais, porque o mercado está cada vez mais difícil. Existe a hipótese da Unimed preparar os seus próprios profissionais, com especializações, com pós-graduação, com atualização? A Unimed já faz isso através de pós-graduação. Inclusive, o curso para pediatras de transtorno do espectro autista, ele é oferecido anualmente, tá? Para que nós possamos também fazer essa avaliação e, na sequência, encaminhar o neuropediatra, né? Para que essas crianças sejam diagnosticadas de forma precoce, iniciado o tratamento de forma precoce e sejam conduzidas... Então, há um trabalho para aqueles formandos poderem fazer esse tipo de curso? Só os cooperados, eles têm, na verdade, acesso... Eles primeiro têm que ser cooperados. Cooperados, exatamente. Aí, mas na eles faculdade... não podem ser imediatamente cooperados, porque a Unimed exige uma experiência, né? Isso. Na grande maioria das vezes, você acrescenta ao teu currículo alguma outra especialidade. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos ginecologistas fazendo a parte de endocrinologia por conta da reposição hormonal, nós temos ortopedistas fazendo a medicina esportiva. Então, essa pós-graduação nós temos através da Unimed. Tá? Presencial? Tanto os cursos de gestão também, né? A administração ou online virtual? E presencial também. Tá? Uma grande novidade. Isso atinge um público de 2.000 médicos, essa atualização permanente. Sim, sim. É algo extremamente... Agora, em relação realmente a faculdades, a formação de médicos ou de especialistas... Sim, especialistas, aí realmente no caso. Isso, é só realmente depois que o médico ele entra na Unimed e ele opta por fazer alguma outra especialização, né? Eu já tive a oportunidade de fazer gestão de cooperativas pela faculdade Unimed, né? Estou fazendo agora outro curso de pós-graduação de administração hospitalar também pela faculdade Unimed e já tenho outro já pelo Einstein. Mas a faculdade Unimed me deu grandes oportunidades também. E o sistema Unimed nacional, que reúne várias singulares, ele trabalha também na especialização? Na verdade, tem especificamente a Unimed, a faculdade Unimed. A faculdade Unimed, ela abre vaga para todas as Unimedes. Então, nós temos vários profissionais de várias singulares. Hoje, quantas singulares são? No total, eu vou ficar em débito com o senhor. Mas em cada estado, não ficou nenhum estado sem uma singular? Sim, sim. Hoje, agora eu não vou poder lhe... Desculpe, porque realmente... Uma pergunta que sempre fazem, por exemplo, o cliente Unimed Belém, se o plano dele permitir, for um plano nacional, ele tem acesso a qualquer outra singular. Tem acesso a qualquer outra singular, isso é importante. Isso é automático ou precisa daquela autorização? Precisa. Só lembrando, Unimed Belém é um plano que tem, na verdade, uma abrangência em Belém e nossas regiões próximas. Nós Sim, temos na grande realmente, Belém. Tá. Exatamente, tá? Então, a partir do momento em que eu saio do Pará,
eu passo a ser intercâmbio. Da mesma forma que a Unimed Rio, por exemplo, ela sai do Rio de Janeiro, vem para cá e ela acaba se tornando também um intercâmbio. Então, todas as vezes que eu saio da minha área de abrangência para fora da minha área de abrangência, eu viro intercâmbio. Então, todas as vezes eu preciso, sim, de autorização. O meu filho, Mas está ele mais mora... ágil, doutora, porque isso era uma reclamação permanente da dificuldade, da demora. Sendo uma Precisa Unimed... internar urgente para uma cirurgia em São Paulo, mas não teve autorização ainda de Belém. Isso já passou? Pois é, sendo Unimed Belém com abrangência nacional, só um exemplo, sem utilizar absolutamente nada no que diz respeito a qualquer ligação ou influência. O meu filho esteve esse final de semana para o aniversário do pai, ele acabou fraturando o dedo, foi para São Paulo, ontem ele acabou indo para o Sírio, fez um raio-x e resolveu tudo por lá e foi muito rápido, muito tranquilo. Ele não teve problema nenhum, só com a carteirinha, tá? Aguardou só as autorizações, foi atendido e saiu de lá já com tala. Não precisou desembolsar para ser reembolsado, foi tudo direto? Não, tudo direto. Doutora Aliane, nós vamos a um breve intervalo. Na volta eu queria lhe perguntar sobre transplante. Parece que está havendo um acordo com o Hospital Saúde da Mulher para que volte a se realizar transplante renal e de medula na nossa cidade, ok? Ok. Tá, eu volto já. Bem, nós estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com a doutora Liane Rodrigues, diretora executiva da Unimed Belém. Ele perguntava no bloco passado, doutora Liane, sobre um convênio entre a Unimed e o Hospital Saúde da Mulher para a realização de transplantes em Belém. Em que nível está? Em relação ao transplante de medula, nós já temos um contrato firmado com o Hospital Saúde da Mulher, que é o hospital que tem toda a estrutura para esse tipo de procedimento, para tratamento de pacientes oncológicos. E em relação ao transplante renal, que o senhor havia falado também, nós ainda estamos em tratativas para o transplante renal. Lembrando que todo o ônus familiar de você tirar realmente paciente de Belém para mandar para um outro centro, que nós que nós temos realmente, né, convênio, que é a Unimed Fortaleza, ele vai realmente melhorar a qualidade de vida, não só do paciente, como da família. Os pacientes de Belém se dirigiam a Fortaleza para realizar esse procedimento. Isso, eram pagas as passagens, o paciente ia até Fortaleza, fazia o transplante, voltava e ia fazer sua manutenção em Fortaleza. Hoje em dia, após diagnosticado, né, que fique claro, né, que são alguns tipos de transplante, né, de acordo com o tipo de patologia oncológica. Então, esse paciente realmente vai poder ter a oportunidade de, em Belém, fazer realmente Além o de seu Fortaleza, tratamento. a senhora já sabe quantas cooperativas são no sistema Unimed nacional? Sim, 340 cooperativas com 119 milhões de médicos, exatamente. 340 cooperativas. Algumas, na verdade, né, então, por conta disso, realmente, eu não passei o número exato, porque eu precisava realmente ter certeza desse valor, porque nós sabemos que algumas cooperativas, elas acabaram realmente fechando. E o sistema dá acesso, se o plano for nacional, a essas 340 exatamente, cooperativas. A todas as cooperativas. Onde tivermos cooperativas, dependendo do tipo de plano, se não for regional, sim, a todas essas unidades. Há migração de cliente entre uma e outra? Alguém que vá se mudar e morar definitivamente em outra cidade, ele pode migrar? Pode migrar absorvendo a carência, sim, pode. Sem cumprir carência? Sem cumprir carência. A gente pode realmente absorver... É uma portabilidade interna do sistema Unimed? Pode absorver a carência, sim. Aí depende do tipo de plano que tenha, né? No que diz, se eu quero mudar de apartamento para enfermaria, aí eu realmente tenho mudança de acomodação, aí talvez isso sim implique uma carência. Exatamente. Mas caso contrário, não. Os valores são muito diferentes? Alguns sim, dependendo do tipo de plano, porque cada unidade nós temos, né, a avaliação de plano e a gente faz o nosso pacote. Doutora Liane, qual é o nível de inadimplência num plano de saúde? Pois é, o nosso nível de inadimplência, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, ele foi alto, né? No primeiro semestre, nós tivemos praticamente 24 milhões de inadimplência e no segundo semestre, em torno de 25 milhões. Isso.
De inadimplência. De inadimplência. E em relação a isso, nós fizemos 2 campanhas. Está havendo a necessidade realmente de fazer com que a gente tenha a retenção desses clientes, lembrando que os planos, eles ficam em aberto por 3 meses. Então, a partir do 3º mês, ele é cancelado. Então, parte do princípio que nesses 3 meses, o cliente ele pode usar o plano sem problema nenhum, ainda assim inadimplente. Tá? Então, o nosso objetivo no Fique no Verde, que foi a nossa campanha que foi lançada no primeiro e repetiu agora no 2º semestre, era exatamente... Permanece, está em vigor. Finalizou dia 15. Tá? Sim. Exatamente. Então, a primeira campanha no Fique no Verde, nós arrecadamos praticamente 22 milhões, 21 milhões 934, e agora com essa campanha nós arrecadamos já 23 milhões. Era 19 milhões até semana passada, nós estendemos a campanha por conta da inclusão do cartão com cobrança recorrente, nós temos também a inclusão do Pix, então isso fez com que realmente nós fôssemos aí para 24 milhões. Eu leio na mídia que o cliente, pessoa física, não é o ideal para os seguros saúde. Eu vi a dificuldade da Amil vender a carteira dela de clientes individuais. Prefere, lógico, os clientes pessoa jurídica. Isso acontece também no plano de saúde? Sim, nós temos mais pessoas físicas do que pessoas jurídicas. Tem mais pessoa física? Mais pessoa o física ideal era o contrário. Do que pessoa jurídica. Até porque tem alguma coisa em relação ao reajuste, né? Tem. Pessoa jurídica é um acordo entre as partes. Exatamente. Mas em relação à pessoa jurídica, pessoa física, pessoa jurídica, é claro que a pessoa física você acaba tendo um turnover maior do que a pessoa jurídica. No entanto, né, como nós conversamos logo no início, é um desejo do paraense ele ter o plano Unimed, né, por conta da sua cobertura, por conta da sua credibilidade, por conta da qualidade técnica dos seus médicos, né, da cooperativa. Então, nós temos uma quantidade de planos de pessoas físicas que nos rende, na verdade, que tem uma excelente rentabilidade para a gente. E que é maior do que de pessoa jurídica. Sim, é maior do que pessoa jurídica. Como é que a Unimed Belém passou a crise da pandemia do Covid? Nós ainda estamos realmente... longa na Unimed, nos planos de saúde é longa. Exatamente. É longo porque nós tivemos aí 2 anos, teoricamente, de reclusão e nós tivemos aí 2 anos em que algumas cirurgias... Mas aumentou a sinistralidade? Que as nossas cirurgias, elas diminuíram por conta realmente de nós atendermos, tá? Mas os nossos custos, eles foram maiores. Mas como se as cirurgias caíram? Não. Nós tivemos uns custos maiores porque nós tivemos, na verdade, várias frentes de internação, várias frentes de atendimento. Tivemos que abrir, na verdade, por exemplo, na Unimed DOCA. Na Unimed DOCA, nós tivemos que abrir leitos. Na Unimed BR, nós tivemos que abrir leitos. Não, durante a pandemia. Durante a pandemia. Agora saindo da só pandemia, pronto atendimento. Só pronto atendimento. Agora sim a gente responde, por exemplo, por todas essas situações que ficaram, digamos que represadas durante a pandemia. Então, sim, pacientes oncológicos, sim, pacientes que precisam... como um tsunami, não? Sim. Aumentou muito. Aumentou muito. Tudo doenças psiquiátricas, as doenças oncológicas, as próprias cirurgias, na verdade, que eram cirurgias cardiológicas também. Então, todas as cirurgias que realmente ficaram, que não puderam realmente aguardar, é óbvio, elas agora realmente, depois da pandemia, elas vieram de uma vez. E qual é a tendência? Até quando a Unimed vai ter esse sacrifício em função da pandemia? Difícil de lhe responder, até porque isso tudo, na verdade, acaba fazendo com que nós tenhamos uma alteração no fluxo de caixa. É fato, né? Nós aumentamos realmente o número de cirurgias, nós aumentamos o número de medicamentos de alto custo, que são os medicamentos oncológicos, tá? Então, creio eu que não só para a Unimed Belém, como para todas as Unimedes, aí a gente ainda vai ter esse fluxo de caixa comprometido por conta desse número aí, dessa sinistralidade que a gente chama, né? Sim. No caso de pessoa jurídica, já ocorreu ou ocorre de não interessar manter o contrato em função de uma alta sinistralidade, cancelar o contrato? A Unimed ela não costuma fazer isso, mas temos sim
Tem essa hipótese. Tem algumas empresas que a gente trabalha que realmente com índice de sinistralidade maior. Essa diretoria, inclusive, tem uma das ações dessa diretoria é ir junto dessas empresas. E a Unimed ainda pode escalar um médico para ficar dentro dessa empresa? É uma das nossas frentes de trabalho, é exatamente essa. A gente conseguir fazer parceria junto a essas empresas para que nós tenhamos um médico de trabalho, né, para que nós tenhamos, na verdade, um fluxo melhor no que diz respeito a agendamento de consultas também, né, porque algumas empresas, elas são empresas que têm beneficiários do interior, que por vezes, o interior a gente às vezes não tem rede, realmente, se a gente tem dificuldade de alguns profissionais aqui em Belém do Pará, você imagina realmente nos nossos interiores. Então, por vezes, nós não conseguimos. E isso acaba gerando algumas notificações para a Unimed. Então, a gente realmente quer trabalhar também com essas empresas no que diz respeito a esses agendamentos, que nós possamos realmente ter um tempo para fazer esse agendamento e para que esse beneficiário ele tenha o direito do atendimento. Doutora Eliane, o cliente da Unimed tem algum tipo de ouvidoria à sua disposição? Temos. Médicos, por exemplo, médicos que, por exemplo, limitam o número de consultas. Eu já ouvi falar muito nisso. Ah, não, eu só atendo 2 Unimedes por dia, ou coisa assim. E aí joga a consulta lá para trás. A ouvidoria poderia receber a reclamação do cliente? Sim, ela recebe, na verdade, a reclamação do cliente. Nós temos também o relacionamento do cliente, né? Agora, lembrando que no que diz respeito realmente ao médico, principalmente ao consultório, ele pode definir quais os dias que ele realmente atende o Unimed, porque ele não tem nenhum tipo de compromisso. Porque geralmente o que as pessoas reclamam é que, por exemplo, particular tem prioridade sempre. E a Unimed fica para segundo plano com alguns médicos. E isso pode ser reclamado? Pode ser reclamado, tá? Considerando, na verdade, os dias que o médico ele atenda plano Unimed Belém. Porque existem situações em que, eu atendo segunda, quarta e sexta Unimed Belém, terça e quinta eu atendo o particular. Então, realmente depende... Isso é um critério próprio do profissional? Sendo a clínica dele, sim. Mas, por exemplo, no Prime, nos nossos ambulatórios, não. É exclusivamente Unimed Belém. Então, lá, todas as consultas... Agora, o Prime tem consulta para todas as especialidades? Muitas delas. Clínica médica, endocrinologia. Agora, nós vamos ter medicina esportiva, temos oncologia também. Então, sim, temos muitas especialidades. Então, às vezes, é mais fácil recorrer direto ao Prime. Uma possibilidade também. Lembrando que tem médicos... laboratório próprio, exatamente. Já tem tudo muito mais rápido. Aí seria tudo... É um serviço próprio da Unimed. Inclusive, também, até para o nosso coparticipativo, nós temos já ações também dessa diretoria para que o paciente que seja atendido nos nossos ambulatórios do Prime e ele necessite de laboratório e parque de imagem, que tudo, na verdade, seja feito lá de forma mais rápida. Esse hábito, realmente, a gente quer que o beneficiário ele comece a entender que o fluxo ele vai ser mais rápido do que ele sair de lá com uma solicitação, ele ainda agendar em outro laboratório, agendar em outra clínica de radiologia. Então, ele pode agendar e fazer, teoricamente, tudo dentro do Prime, que nós temos tanto laboratório como nosso parque de imagem, que é fantástico. E ainda tem estacionamento, sim, tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Isso é uma tendência que os serviços próprios, porque geralmente a cooperativa tem um serviço próprio para regular preço com os prestadores de serviço. Isso. E isso é bem interessante porque a gente tem que quebrar um pouco o hábito, né? Às vezes a pessoa tem o hábito de fazer o exame naquele laboratório. Então, a partir do momento em que ele realmente vê que essa fluidez ela ocorre, às vezes realmente começa a quebrar esses hábitos aí. Não, agora realmente eu estou vendo que funciona. Outra coisa que eu ouço falar muito, doutora, é com referência à vaga em UTI. O paciente está lá na DOCA e precisa de uma vaga em UTI. E aí, às vezes, tem uma dificuldade, não consegue e assim por diante. Que tipo de procedimento tem que ser feito? Tá, então eu vou falar primeiro no que diz respeito à UTI pediátrica. A UTI pediátrica nós temos 7 leitos. Tá? Na grande maioria das vezes, a taxa de ocupação é em torno de 70%. Então, sendo 70%, a gente tem aí sempre 2 leitos e um leito sempre a gente deixa para a retaguarda do hospital. Então, são poucas as vezes que você vai ter dificuldade de leito para terapia intensiva pediátrica. Tá? Mas nós temos convênio também com outros hospitais. Em relação ao adulto, nós temos 3 UTIs no Prime. 3 UTIs.
tá? Uma cardiológica, uma cirúrgica e uma clínica. Quando nós não temos Com leitos vários também... leitos cada uma, né? Isso, tá? Com 10 leitos cada uma. Então, quando nós não temos, realmente, a gente tem uma unidade de graves também. Quando nós não temos, aí tem que ser referenciado para os nossos hospitais credenciados também. E cabe ao cliente buscar Não. essa vaga? Hipótese nenhuma. Sempre a Unimed. Estando em nossas unidades, sempre a Unimed. Isso eu tenho ouvido falar muito, doutora. Que Sempre às a vezes Unimed. tem que buscar uma influência para conseguir uma vaga no hospital A, B, C, porque a pessoa está lá na doca e precisa de uma terapia intensiva, coisa assim. Na grande maioria das vezes, elas sempre passam pelos diretores, principalmente no final de semana, e a gente consegue resolver. Agora, às vezes, tem preferência também. Então, existem situações em que você especificamente quer aquele hospital. Aí, realmente, a gente tem que aguardar a vaga. É Doutora, inevitável. no passado, a Unimed Belém tinha um serviço aeromédico. Isso, para quem frequenta Salinas, abre assim um pouco um horizonte. Ainda tem? Não, não tem. Também é uma das nossas ações aí da diretoria, a gente abrir aí essa possibilidade para um outro módulo também, que é o módulo aeromédico, e também a gente já pediu para que a Plural, que é quem faz a avaliação dos nossos planos para a gente colocar no mercado, um plano que também nós tenhamos incluso o aeromédico. Então, Hoje em poderia dia nós ser não agregado ao plano das também pessoas. um módulo, como a gente está fazendo com o módulo ambulância, também o aeromédico. Tá? Mas e ainda também é um estaria estudo. disponível na cidade para pagamento. Sim. Né? Isso sim, é importante. também. Porque nós não temos organizado esse tipo de serviço. Não, na grande maioria tem que buscar. A Unimed, ela assegura, tá, ao usuário, quando nós não temos o tratamento disponível em Belém, tá, o aeromédico para qualquer Então, se estado. não tiver um atendimento aqui, vai de UTI aérea para São Paulo, é por conta da Unimed. Por conta da Caso Unimed. não tenha aqui Caso no nós não serviço tenhamos o credenciado. tratamento aqui, tá? Ou na rede própria ou na rede credenciada, sim, nós mandamos via aeromédico. Existe algum caso que a senhora lembre, alguma especialidade que necessite desse deslocamento, que não tenha em Belém? Sim, pediatria. A pediatria, a gente, por vezes, transfere a criança, o paciente cardiopata. Como nós não temos cirurgia cardíaca, né, em Belém, pediátrica, esse paciente ele é transportado para São Paulo, Dante Pazanese, e ele acaba indo para lá para fazer ou outros hospitais grande, geralmente é recém-nascido, né, doutora? Não, o índice não é um índice grande. Nas cardiopatias complexas, a gente realmente estabiliza a criança. Quando estável, a criança vai para São Paulo. Ou realmente, quando é eletiva também, a criança vai para São Paulo. Então, Belém ainda tem uma certa carência na pediatria, né? Em relação à cirurgia cardíaca, sim. Em relação à cirurgia cardíaca, É só a cirurgia cardíaca? Não. Porque à frente da diretoria nós temos uma pediatra, então por isso que eu estou lhe perguntando. Não, tem algumas neuropatias também que a gente realmente precisa, mas muitas nós temos resolvido aqui, inclusive até com a implantação de chips para tratamento de crises convulsivas reentrantes. Então, a gente já tem esse serviço já há alguns anos na Unimed, logo que inaugurou o hospital pediátrico, nós já temos esse serviço. Então, são alguns casos pontuais, sim, que nós precisamos realmente do suporte de fora. Outros não. Como tem um atendimento pediátrico com muito foco, não tem também um atendimento para idoso específico? Nós temos, para idoso especificamente, nós não temos. Nós temos lá na 14 de março, que é o nosso CCTE, que é o nosso Centro de Terapias Especializadas, nós temos lá, sim, uma equipe que faz esse atendimento para pacientes hipertensos, diabéticos. Então, lá a gente já absorve também o idoso, inclusive com alguns projetos já de atividade física, fisioterapia, sim. É interessante, é algo que não tinha sido divulgado, eu não tinha conhecimento dessa unidade. Ali próximo da Basílica, eu já vi. Isso, exatamente. É um trabalho que começou, já vai completou, na verdade, vai com 2 anos já. E a gente começou com uma capacidade ainda reduzida, lembrando que são terapias especializadas, né? Então, é fono, terapia ocupacional, fisioterapia. Então, nós temos várias especialidades em um só local.
e os atendimentos médicos também, nós temos algumas especialidades lá. Então, de início, ele não foi publicizado dessa forma, até por conta de que ele já nasceu com uma capacidade, e essa capacidade ela já realmente chegou no limite, e a gente já está trabalhando para aumentar essa capacidade do atendimento dos pacientes com transtornos autistas. Percentualmente, qual é a utilização atual do Prime? Atualmente, em torno de 78%. Do que está devidamente montado e instalado. E ainda 78%. tem um andar inteiro. Metade de um andar. Disponível. Disponível. Então, tem um futuro aí garantido. Sim. Que bom. Como é que está funcionando? Eu soube que houve uma mudança na estrutura organizacional da Unimed. Hoje tem um conselho de administração, depois tem uma diretoria executiva, dessa forma, né? Hoje a governança ela trabalha com o presidente, o conselho de administração e os diretores executivos. Todos têm mandato estabelecido que descoincidem. Na verdade, o mandato ele é fixo, são 4 anos. Tá? Esse ano especificamente, nós tivemos no início do ano uma mudança. A mudança ela não foi estrutural, a mudança, na verdade, foi a saída da diretoria executiva antiga e hoje nós estamos à frente há 8 meses para cobrir o restante do mandato, que vai até que quando? Finaliza em 2025. 2025. Exatamente. Aí terá uma nova eleição. Aí nós teremos eleição para presidente, conselheiros administrativos e para uma outra Direx também. Doutora Eliane Rodrigues, muito obrigado por essa consulta pública, que não interessa apenas a quem já é cliente da Unimed, mas que interessa até aqueles que pretendam vir a ser, né? Mostrando o tipo de serviço que nós temos disponível em Belém. Parabéns pelo trabalho aí de reerguer a cooperativa, que para nós é muito importante, de modo geral. O sistema de saúde na cidade, ele se abastece com um plano como a Unimed, os hospitais ficam melhores, as clínicas, os laboratórios. E muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu espero que a Unimed ela realmente se mantenha aí como o desejo, né, o top para plano de saúde. Agradeço muito a todos os cooperados que estão conosco aí nessa jornada. Para cada dia nós transformarmos... Quantos anos tem a Unimed Belém? A Unimed Belém, eu já estou há 21 anos, creio que mais de 30 anos, doutor. Mais de 30 anos. Eu já estou há 21 anos. Tenho 25 anos de formada, há mais de 30 anos. Exatamente. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá e boa noite.